Olá, pessoal, mais uma aula online nessa quinta-feira, né, Michele? Isso, olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá, o que que a gente vai. É a nossa segunda aula, né? E o que que a gente vai falar hoje, Marco? Percorrendo ali pela história do teatro. A gente vai falar algumas formas de teatro, né, Michele? E Hum, você vai dar uma passada pela história ali, onde surgiu, enfim, muito interessante, gente, presta isso, atenção. isso. Como eu falei na aula anterior, né? O teatro surgiu na Grécia Antiga, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e essas encenações elas eram realizadas nas festas promovidas na época. Sabia disso, Marco? Sabia. Ele sabia, mas você sabia? Não sei, né? Então, percorrendo a linha do tempo do teatro, podemos ver as etapas do seu desenvolvimento em diversos lugares, diversos países, né? Cada lugar com a sua característica e o seu costume influenciando o teatro, né? E por um bom tempo, o teatro ele era composto por movimentos corporais, expressões faciais, música, dança. Ele era quase que uma pantomima, que nós vamos falar hoje, né, Marco? Sim. E ao longo do tempo foram sendo introduzidas as falas, que é o teatro que a gente vê hoje com os monólogos, os diálogos, né? O mais popular que tem, né? Que é o que mais se vê hoje em dia. Hoje em dia, dificilmente você vai a uma peça de teatro assistir ela toda encenada só com expressões faciais, corporais, movimento de dança e corpo, né? Dificilmente. Eu acho genial quem consegue, né? Maravilhoso, é. Trabalhar com esse tipo de arte. A gente vai dar uns exemplos também de pessoas da atualidade, né, Marco? Aliás, é uma base do ator também, né? Essa Sim, coisa do corpo, da sim, mímica, mas não é tão sim. popular. A gente precisa estudar ele nas aulas, né? A Sim. gente tem vários exercícios que a gente passa trabalhando com pantomima, com mímica, mas é complicado, né? É difícil você chegar num ápice que você consiga fazer uma apresentação toda só nesse tipo, né? Então, vamos lá. No Brasil, o teatro ele apareceu no século XVI, tá? Com o objetivo de semear as crenças religiosas. A gente também vai falar sobre isso não nessa aula. Qual foi a forma, tipos e formas de teatro que surgiram no Brasil para você semear a crença religiosa. E aí foi passando por um período de censura na época da ditadura militar, que tudo era proibido, houve uma censura muito severa nessa época, e quando acabou esse regime, o teatro ele reacendeu, sabia, Marco? Tomando novos ares para ele próprio e para os artistas. Sim, o teatro sofreu muito na época da ditadura, muito. Sim, a música, A o música, teatro, qualquer forma de forma expressão. de expressão, principalmente artística, né? Porque existe uma liberdade de censura para você se expressar artisticamente, e como essa época foi muito censurada, então o teatro, a música, literatura, muitas coisas foram censuradas nessa época e só foram surgir depois, músicas que foram compostas, né, Marco, na Sim, época da ditadura, livros que foram escritos. Enfim, o dramaturgo brasileiro Augusto Boal afirmava que tudo é teatro, que todos os seres humanos, olha só, eles são atores. O teatro da vida, o teatro o que você do acha teatro. disso? Eu concordo, E eu você, e acho. você que está O vendo a que, que aula, o você que você acha acha? isso? Eu concordo, porque eu acho que todo mundo tem dentro de si um potencial que basta ser trabalhado, né? Existem pouquíssimas pessoas que a gente fala, putz, essa pessoa tem o dom para isso. Mas a grande maioria desenvolve o dom, treina. Como a gente já falou, né, de alguns livros que a gente gosta, existe um livro escrito fora de série, é, Uhum. uh, ele foi escrito em inglês, né, chama Outliers, a tradução dele para o português é o fora de série,
E ali fala que você se torna, me fugiu a palavra, você se torna capaz, competente, conforme você vai treinando. Excelente. Excelente, isso. Você se torna excelente conforme você treina. Então, tudo na vida é o quê? Estudo, treino, é você buscar o aperfeiçoamento. E no teatro não é diferente, né? Então, para o Augusto Boal, todos os seres humanos são atores, porque ele diz que a vida é um grande teatro e todos têm dentro de si a capacidade de desenvolver as técnicas e estudar o teatro, né? E inspirado no Augusto Boal, nessa frase dele, surgiu o nome do dos nossos filhos, porque tudo é filho, né? Que é o nosso e-book Somos Todos Teatro. Mas mais para o final a gente vai falar sobre isso. Boa! Fala aí, Marco, o que a gente trouxe hoje de tipos e formas de teatro para passar aí? Eu vou falar de duas formas de teatro, tá? É o ditirambo. Ditirambo começou nas festas gregas. Os atores se reuniam. Atores, não sei se exatamente eram atores. Eles se reuniam, porque eu vou explicar por quê. Eles se reuniam com uma poesia lírica, um cantor e o coral, e ficavam dançando, mais em homenagem a Dionísio. Ao deus Dionísio, isso, né? Por isso que, de repente, é uma crença, né, que começou como uma como é que se fala? Adoração a Dionísio e acabou criando o ditirambo. O ditirambo... tem um link aí. O teatro surgiu no Brasil para difundir, semear a crença religiosa. Sim. E ele surgiu, o ditirambo, na Grécia, para quê? Para semear a crença religiosa. Né? Então, assim, eles se reuniam e adoravam Dionísio. Só que o ditirambo, eles começaram a bolar histórias, ficção. E aí deu origem a uma coisa mais dirigida, ao teatro que a gente conhece hoje. Interessante, o ditirambo é o teatro de hoje, antigamente. Para ver, interessante como começou como adoração, né? Isso. Tinha um cantor principal, um coral, e eles se reuniam. Olha, que legal. E tem a pantomima. Vou falar de duas formas hoje, tá? Muito importante, pantomima, que é o que é? É o movimento, o teatro através do movimento, das expressões faciais, da mímica. A gente conhece muito por mímica, né? Corporais, faciais, né? Música, dança. Que é muito importante porque o ator não necessariamente precisa estar com o objeto em cena. Então, a pantomima ajuda você a criar aquele objeto e dar vida. Se você for bom de pantomima, que a gente trabalha muito, você consegue fazer com que o espectador veja o copo que você está tomando água e você coloca o copo na mesa e ele fala, gente, eu estou vendo o copo. Isso é importante. Então, a pantomima, ela nasceu para o ator se desenvolver corporalmente, né, Michele? E onde que ela surgiu, a pantomima? Ela é greco-romana. Olha, que legal, greco-romana. Já num outro movimento aí, né? Então, assim, essas duas formas são muito importantes. É bom você gravar ditirambo como uma forma de teatro que gerou o teatro que é hoje e a pantomima como a mímica, que a gente conhece hoje, que a Michele falou, que poucos espetáculos hoje usam a mímica do começo ao fim para contar uma história. Existe, é claro. Eu acho que a Denise Stopoulos faz alguma coisa desse tipo, somente com o corpo. Agora os mais famosos que a gente conhece, Chaplin. Assim, aí tem os clássicos, né? E é isso, gente. Então, assim, ditirambo, pantomima. Na próxima aula a gente vai falar de outras formas, tá? A gente vai aos poucos, porque é conteúdo muito teórico para não confundir a cabeça de vocês. Então, marque que ditirambo é a forma de teatro que originou o teatro de hoje, e pantomima, a mímica. Ditirambo surgiu na Grécia Antiga e tinha um cantor principal, um coral, que eles usavam para adorar o deus Dionísio, o deus, né? Deus pequenininho Dionísio. E a pantomima, ela é greco-romana, que ela utiliza expressões faciais, movimentos corporais para passar a intenção, contar a história que precisa, tá? Então é isso. Aula que vem a gente vai trazer mais tipos e formas. E agora fala do nosso filhinho. E-book Somos Todos Teatro. A gente vai deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse em conhecer. Assim, na verdade, é bom você acompanhar essas aulas com o e-book.
Tá? Aham. Lá você vai conhecer toda a parte teórica, um compilado de 6 a 8 livros de Sim. teatro, os mais importantes. Então, leitura obrigatória para você ator, para você atriz. Que quer conhecer mais da história do teatro, né? O porquê que o teatro hoje é o que originou. Eu já falei aqui que o teatro ele surgiu de uma forma, só que ao longo da evolução humana, né? Ao longo da maturação do ser humano, da evolução, do progresso, ele foi mudando, né? Novas formas de teatrar foram sendo criadas com a evolução do ser humano. Então é legal você saber essa história, o que surgiu, por que surgiu no Brasil no século XVI para semear a crença religiosa e foi mudando, foi tendo essa modificação que a gente vai trazer para vocês. É muito legal, né? É um conhecimento muito bacana. Muito. É isso, Michele. É isso. Então, até a próxima quinta-feira com a nossa série História do Teatro. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo.